Boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ferroviário 1, Ceará 5, partida válida pelo Campeonato Cearense 2026. Conosco o professor Moser. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Eu inicio a coletiva com o repórter Samuel Conrado, ao vivo na Rádio Verdinho. Muito obrigado, Matheus. Boa noite, Moser. Boa noite a todo mundo aqui na coletiva de imprensa. Moser, mais uma vez, né, o Ceará começa o jogo dando ali o ritmo da partida, uma vitória por 5-1 num clássico da Paz. E eu queria saber a sua avaliação deste confronto, tendo ali a estreia do Juan Alano também, né? Teve a oportunidade, existia a expectativa de ver ele em campo, camisa 10 do vovô, e dando passe, né, para o 5º gol do Ceará, um golaço, inclusive, do Fernandinho. Queria a sua avaliação geral do time do Ceará, das peças que você utilizou hoje na vitória por 5-1 sobre o Ferroviário aqui no PV. Boa noite. Foi uma vitória expressiva, elástica, mas foi um jogo duro, assim, né? Nós finalizamos 11 vezes igualmente ao nosso adversário e fomos efetivos praticamente com 50% de aproveitamento, mas foi um jogo duro. Tanto é que a primeira oportunidade de gol é do Ferroviário, né? Numa falta lateral, que foi um cabeceio perigoso, né? E aí nós equilibramos, tivemos as nossas chances, eu saí satisfeito assim, com o desempenho dos jogadores, a forma que eles abordaram o jogo e a forma que eles, mesmo depois, né, de um placar um pouco mais elástico, eles continuaram competindo, colocando o pé na bola, e assim, jogando no nível que nós esperamos. Então, era importante iniciar essa segunda fase com uma vitória, né? Feliz não foi bem uma estreia do Melk, né, mas uma estreia com o elenco principal, pelo gol do Fernando, que nós sabemos, o Fernandinho, que ele estava precisando desse gol. A forma com que os jogadores comemoraram com o Fernandinho representa bem assim, a cultura que eu encontrei dentro desse clube, e eu fico muito satisfeito com isso. Jogadores importantes, líderes da nossa equipe foram comemorar com o Fernando e a equipe toda, enfim. Então é importante essa relação que os jogadores têm entre eles, que nós estamos criando juntos. Eu acredito muito nisso para nós continuarmos a nossa trajetória, né? Então é um caminho longo pela frente, mas demos um passo importante. Eu acho que foi uma vitória convincente, com desempenho, com momentos que o adversário esteve melhor e nós soubemos neutralizar e suportar. Enfim, saiu bem satisfeito com o desempenho e com o resultado. Moser, boa noite. Boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção ao vivo. Você quase responde aqui a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou insistir aqui. Qual é o grau de satisfação que essa vitória trouxe, né, a você, ao seu grupo, até porque você falou aí, e a situação de jogadores chegando, jogadores que precisavam passar por esse momento e passaram, né? E um deles é o Fernandinho, que fez um golaço, foi muito bem. A comemoração ali, até a saída do gol ser confirmado, aquela igrejinha que se formou ali, e depois a festa total, quer dizer, mostra a mentalidade dos jogadores, a criação de todo esse ânimo que foi em cima do Fernandinho para dar esse suporte que ele precisava. Então, que tamanho foi essa vitória para você hoje e o grupo? Assim, uma vitória importante, todo jogo ele é importante, né? Quando você vence dessa forma, é óbvio que tem uma satisfação extra, assim, né? Pelo desempenho e pelo placar. Em relação ao Fernandinho, assim, é a terceira vez que ele é meu atleta, né? E o Fernando é um jogador de enfrentamento, de inventividade, de criatividade, então é natural até que ele erre um pouco mais do que outros jogadores de outras posições, porque são jogadas que exigem... o grau de dificuldade das jogadas do Fernando muitas vezes é maior do que em outras posições. Então, foi importante para ele o gol com o passe do Alano, né, que fez a sua estreia hoje. Então, assim, mas coletivamente nós fizemos um jogo muito forte, assim, né? Coletivamente nós fizemos o segundo e o terceiro gol, mostra a força coletiva do nosso time e a parte técnica do nosso time também, né? Que são jogadores que têm um refino importante e ao mesmo tempo eles transpiram também, no sentido de se dedicar na fase defensiva, de cumprir função, Então é uma coisa que com certeza já vem sendo construída há alguns anos dentro do clube, né? E aí eu estou, da minha maneira, dando a minha contribuição também. Então, mas com certeza eu já encontrei esse ambiente competitivo, essa ética de trabalho, e isso facilita muito a vida do treinador. E aí, respondendo a tua pergunta, né? E aí prova que realmente esses jogadores
eles têm uma relação importante entre eles e eu acredito muito nisso, porque o ano é longo, os jogos são difíceis, as competições são sempre equilibradas e aí o coletivo vai sempre fazer a diferença. Professor, aqui atrás o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e hoje teve um gol de um atleta da base do Ceará que está desde os 12 anos, né? O Gilmar consegue. O Gilmar tem ganhado muita confiança, tem sido titular absoluto. Eu queria que você falasse desse momento que você tem de tanto aproveitamento de jovens, porque desde que eu trabalho cobrindo o Ceará, acho que esse é o maior número que tem de atletas da base no elenco principal, tanto sendo relacionado, como também estando entre os titulares com certa frequência. Eu queria que você falasse tanto da atuação do Melk, do gol do Gilmar e da sua parte mesmo de metodologia desse aproveitamento desses jogadores. Vou abrir um parênteses aqui, o Alisson é o treinador do Sub-20, né? Ele foi campeão da Copa do Nordeste ano passado, fez a nossa estreia e ganhando, né, num jogo bem duro contra o Floresta, fez acho que a melhor campanha da história do Ceará na Taça São Paulo, né? Por que eu estou iniciando a resposta dessa forma? Porque eu encontrei assim jogadores com bastante qualidade, falando especificamente dos meninos, tá? Jogadores com bastante qualidade técnica, com um grande entendimento assim do jogo, e aí é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvendo aqui na base do clube, né? Hoje o Pedro Gilmar fez o gol e ele vem sendo titular por mérito. Desde que eu chego aqui, é um jogador que me chama a atenção pela capacidade de construção, perfil físico, pela idade, é um jogador bem jovem ainda, né? Um entendimento grande assim do jogo. No jogo passado o Gabriel jogou, o Júlio vem tendo as suas oportunidades, o João jogou e o João é um jogador que pode jogar de 5, pode jogar de 8, e aí é fruto do trabalho que é desenvolvido aqui dentro, né? Então, e aí cabe a mim potencializar e dar continuidade na formação desses meninos. Eu acredito que o jogador está numa contínua evolução. Esses meninos eles vão estar numa contínua formação. A formação ela nunca para, né? A parte mais difícil que tem da base profissional é essa transição do 20 para o profissional e o jogador ele se adaptar rápido à velocidade do jogo do profissional. É um jogo mais físico, mais duro, mais rápido. Cobrança, exposição muito maior, né? Porque ainda mais a nossa torcida é uma torcida exigente, né? Então, e esses meninos, o fato de eles serem formados aqui, já conhecem a história do clube, já conhecem a exigência do clube, facilita. E eles são jogadores que estão prontos aí para seguir a carreira deles e ter uma carreira importante e continuar contribuindo para o nosso trabalho. E aí cabe a mim continuar a desenvolvê-los, né? E aí o fato deles já terem esse entendimento, esse trabalho que o clube investiu nele ao longo desses anos, facilita bastante assim, o meu trabalho. Professor, boa noite. Boa noite. Queiroz, futebolês. Queria que você falasse um pouco dessa questão tática que você colocou hoje. Tinha o Vina, tinha o Matheus. O Matheus ficou pelo lado, depois ele foi jogar um pouquinho mais no meio, o Vina puxou para o lado. Como é que você fez isso para encaixar esses dois jogadores também? Falar um pouco disso e, por favor, da estreia do Juan Alano. Você falou do Juan, mas queria que você falasse como é que você avalia a estreia dele? Assim, o Vina e o Matheus é um meia, né, de origem, mas que tem também um perfil atlético para jogar de ponta. E assim, e eles se combinam muito bem, né? O Vina, eu considero ele um jogador assim acima da média, né? Talvez ele faça coisas que, principalmente no cenário atual do nosso futebol, poucos conseguem fazer. E aí ele se combina bem e o Fernando, pela parte atlética dele, acaba complementando os dois, né? Tem muito vigor físico o Fernando. Então, eu consigo ter combinação, consigo ter profundidade, enfim. Inclusive, fizemos 2 gols, né, com o Matheus. Então, assim, são jogadores que eles se conectam bem ali naquele setor, né? Então, do lado direito, nós estamos conseguindo criar também essas conexões e hoje mais com o Rafa, né? O Alex acaba tendo uma lesão no início e o Lucas, né, tá chegando na área, hoje cabeceou uma bola importante ali no primeiro tempo. O PH é um ponta que todo centroavante quer ter no time pelo fato de jogar na perna forte, né? Então é um cara que ataca o fundo, que cruza, que participa, enfim. E aí nós estamos criando um grupo que se complementa, homogêneo, que me dá possibilidades para jogar com 2 meias do lado, ou com ponta e com meia, enfim. E aí e a competição interna, que é o que eu acredito. Então, nós estamos no nível competitivo interno importante, né? E assim, é o jogador que vai se escalando todos os dias, assim, não tem assim, muito segredo, não. É continuar esse desempenho nos treinamentos, transferir para o jogo,
né, e criar essa mentalidade vencedora, que já existia aqui e eu só estou dando a minha contribuição. Aí do Alano, fico feliz pela estreia dele. O Alano vem de 6 anos no Japão, que é uma exigência diferente da nossa, né, em termos de treinamento, enfim, ele está se readaptando, né? E aí por isso que ele só fez a estreia dele hoje, que era natural que ele precisasse um pouco mais de tempo para se readaptar, mas é um jogador que né, da posição de meia direita ali, de camisa 8 para frente, joga nas 2 pontas, joga de 10, joga de 8, então é um jogador que vai nos ajudar bastante também. Moza, boa noite novamente. Os nossos amigos do departamento de futebol sempre falam que o clube está de olho nas oportunidades de mercado, né? Mas aparentemente, pelo que a gente tem observado, o Ceará já está com a espinha dorsal praticamente montada, deve ter uma ou outra contratação. Te pergunto, você está satisfeito com as opções que você tem recebido? Os 2 zagueiros chegando agora, o Mateuzinho anunciado. Você está muito satisfeito? Vai chegar uma peça ali ou outra, de repente um centroavante? O nível de satisfação com o elenco para esse início de temporada? Antes até dessas contratações, o nosso elenco já era um elenco bem competitivo, né? Então eu estou extremamente satisfeito com o elenco que nós temos e principalmente com a ética de trabalho que os nossos jogadores têm. Então são jogadores que, independente da carreira e da capacidade deles, eles continuam querendo evoluir. Isso é uma coisa bem importante, assim, independente da idade. Então nós temos um elenco que se complementa bem, fisicamente e tecnicamente, que é aquilo que eu acredito. Nós temos um time bem atlético, que é uma coisa que é bem importante nos dias atuais, né? O jogo exige isso, né? Da parte atlética. Hoje nós enfrentamos um time, inclusive, bem atlético também, e nós fizemos 4 jogos em 11 dias, e depois de somente 10 dias de preparação, e os jogadores sustentaram bem, apesar da baixa do Alex ali, espero que não seja nada grave. Então nós temos um time homogêneo, que se complementa bem, atlético, e assim, e alguns ajustes eles continuam sendo necessários, mas eu estou extremamente satisfeito com o que nós temos e a forma que esses jogadores estão todo dia se desenvolvendo. Moza aqui, Luiz Eduardo Gomes, CVC Esporte. São 10 gols marcados pelo Ceará nos últimos 3 jogos, né? Uma marca expressiva. É claro que vocês vão encontrar desafios mais exigentes, né, ao longo da temporada, mas quanto que você tem trabalhado ao longo da semana para melhorar essa produção ofensiva? Porque é uma marca dos seus últimos trabalhos, a força defensiva, isso também está muito claro. Mas como você tem feito para melhorar também essa força ofensiva do Ceará, agregado, claro, também aos reforços que você ganhou, né? Juan Alano hoje também fez a sua estreia, boa participação também, Fernandinho voltando a marcar. Assim, ofensivamente, e aí eu vou responder parecido com a pergunta anterior, assim, né? O nosso time é um time que ele é bem atlético e tecnicamente tem jogadores que decidem muitas situações, né? O Matheus decide coisas que aí não é o treinador, é a capacidade técnica do próprio jogador. A minha função é sempre potencializar essa capacidade técnica dele, né? O Vina, então são caras que conseguem resolver problemas em pequenos espaços, em jogadas, que talvez tenha uma exigência grande, eles conseguem escapar com uma facilidade, talvez até acima da média, né? Nós temos hoje laterais que são bem ofensivos também, que ajudam nessas combinações de último terço lá, de volume ofensivo. Enfim, você pegar o Éder e o Pedro Gilmar, né, zagueiros que jogam praticamente no campo do adversário, isso facilita com que você tenha volume ofensivo, né? Que você empurre o adversário para trás, que você, enfim, roube a bola já no campo do adversário. Então, esses detalhes são bem importantes para o nosso jogo, fazem com que esses jogadores joguem próximos do gol adversário, e aí a capacidade técnica deles acaba sempre se potencializando, né? Então, acho que a função do treinador é exatamente essa, ser um facilitador e potencializar a capacidade de cada jogador. Mas o nosso time tem jogadores que tecnicamente são muito refinados. E agora, assim, todos os jogos têm as suas exigências, né? Então, nunca é difícil, assim, nunca é fácil ter um placar elástico assim. Nós enfrentamos um time duro, assim, que gerou problema, inclusive, para nós, né? Que nós tivemos que realmente transpirar para poder neutralizar. E a chance que nós tivemos, fomos felizes nas finalizações e, enfim, é isso. Estou satisfeito e o desafio é continuar evoluindo, assim. Eu acho sempre que pode melhorar, né? Nós sempre podemos melhorar algum aspecto do jogo e a partir de amanhã já vamos começar a construir a nossa semana para o jogo de domingo. Beleza, professor, muito obrigado. Fechou? Muito obrigado a todos. Valeu, gente.